Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês acerca de um assunto muito importante nas Escrituras, principalmente nos textos do Novo Testamento. Quero compartilhar aqui com vocês acerca do reino de Deus. Este é um assunto fundamental para todos nós, mas afinal de contas, o que as Escrituras podem nos ajudar a entender acerca deste assunto? Eu quero dividir aqui com vocês acerca de algumas questões em que eu acredito que possam ser importantes para nós entendermos um pouco acerca deste assunto central nas Escrituras Sagradas, principalmente nos textos dos Evangelhos, nos Evangelhos sinóticos principalmente. A primeira questão que eu gostaria de tratar aqui é acerca do que afinal é o reino de Deus, ou até mesmo o reino dos céus. A Bíblia ela usa essas duas expressões, os Evangelhos eles nos trazem essas duas expressões. Mas eu quero iniciar este assunto falando de um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20. Diz que Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus ele não tem a aparência do reino dos homens que nós conhecemos, e não tinha a aparência do reino dos homens que estes fariseus, o público que acompanhava Jesus, que presenciou Jesus, né, como homem entre eles, estavam presenciando também, a exemplo até mesmo do governo romano que estava entre eles naquele período, naquele momento. Jesus foi interrogado, quando viria esse reino? E a resposta de Jesus inicial, pois ela se estende, eu quero falar um pouco mais acerca disso aqui, é de que o reino de Deus não é semelhante ao reino dos homens, a estes reinos que nós estamos acostumados a acompanhar, que estão entre nós, né? Que o tempo todo chegam e o tempo todo também se vão. O apóstolo Paulo também falou um pouco a respeito disso no livro de Romanos, e eu quero ler aqui para vocês. Livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se nós quisermos entender o que significa o reino de Deus, nós não vamos conseguir entendê-lo comparando com o reino destes homens que nós temos presenciado entre nós. Não era semelhante ao reino dos homens daquele período, o período bíblico, a exemplo do Império Romano que estava entre eles e exercia o domínio político entre aqueles homens, como também não é semelhante aos governos, aos reinos que estão entre nós hoje. Jesus pediu até para que eles pudessem ter cuidado em relação a isso. E Paulo ainda nos traz uma outra ideia também, né? Reforçando o que Jesus disse, não tem aparência exterior o reino de Deus. Pelo contrário, Paulo, quando fala de justiça, paz e alegria no Espírito, está falando de elementos que fazem parte de um governo, de um reino, que apresenta então agora a ideia de que o governo de Deus, o reino de Deus, diz respeito à sua soberania, ao seu poder e ao seu domínio entre tudo e entre todos. Uma outra questão que eu quero tratar aqui com vocês, que eu acredito que seja importante, que pode até mesmo parecer simples, né? Mas nós encontramos o tempo todo nas Escrituras. Afinal, é reino de Deus ou reino dos céus? Os evangelhos, principalmente os sinóticos, eles trabalham muito, né? Falam muito, tanto de reino de Deus, como também do reino dos céus. Mas eu quero falar um pouco aqui especificamente do evangelho de Mateus. Mateus ele usa a expressão tanto o reino de Deus, como também a expressão reino dos céus. Mas ele usa muito mais a expressão reino dos céus. Ele chega a usar mais de 32 vezes a expressão reino dos céus. Mas por quê? Então ele usa pouco, acredito que 5 vezes, se eu não me engano, Mateus usa a expressão apenas reino de Deus. Ele faz isso justamente porque ele tenta evitar fazer uso do nome de Deus por ser um judeu. Ele sendo um publicano, na verdade deixou de ser publicano, se tornou discípulo e apóstolo, ele escreve para um público judeu, eram seus compatriotas, e eles tinham esse hábito de evitar escrever o nome de Deus, tanto falar quanto escrever. Então isso está presente no Evangelho de Mateus. E outros textos, a exemplo do Evangelho de Marcos, como também de Lucas, nós também podemos encontrar a expressão reino de Deus. Então, tanto a expressão
reino de Deus, como a expressão reino dos céus, ela dizem respeito a uma mesma coisa, dizem respeito ao reino de Deus. Uma outra questão também que eu acredito ser importante de ser entendida nas Escrituras, né, nos textos do Novo Testamento acerca do reino, é de que, será que esse reino, o reino de Deus, ele está presente ou o reino de Deus ainda virá? A manifestação do reino, ela é presente ou a manifestação do reino, ela é futura? É interessante que o próprio Evangelho de Lucas, no texto que eu li aqui para vocês, versículo 20, o texto seguinte, versículo 21, eu quero ler novamente o texto, diz que Jesus seria interrogado pelos fariseus acerca de quando o reino de Deus iria. Ele responde, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus, ele está entre vós. O próprio Jesus Cristo nos disse isso, não é verdade? O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que nos diz que Jesus, quando deu início, né, ao seu ministério, ele passa a pregar o Evangelho, capítulo 4, versículo 17 diz, daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então estes textos e muitos outros nos trazem a ideia de que o reino de Deus já está presente. E quem nos trouxe esse reino? Quem manifesta esse reino entre nós, quem nos trouxe, foi o próprio Jesus Cristo. Jesus traz, passa a manifestar esse reino entre nós a partir de então, e esse reino ainda é manifestado entre nós. Então, este reino, o reino de Deus, ele tem a ideia de estar presente, ele está presente. Mas também os textos também nos apresentam a ideia do reino de Deus como um reino futuro, como um reino que ainda há de se manifestar. O Evangelho de Mateus mesmo, num texto muito conhecido para nós, que é o texto do Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante, este texto já nos traz a ideia da manifestação do reino de Deus com uma ideia de manifestação futura. Mas por que isso acontece? Os textos também, na verdade, os textos trabalham com a ideia da manifestação do reino no momento, já estando presente entre nós, com a manifestação desse reino ainda futura, ainda vindo para nós. Porque o reino de Deus já está sendo manifestado entre nós, mas ele ainda não se manifestou de forma plena, não foi estabelecido de forma completa. Isso acontecerá na volta de Jesus Cristo e quando ele estabelecer o reino de forma completa. Porém, o reino já está entre nós. Então, as Escrituras trabalham com a ideia da manifestação do reino, tanto presente como também futura. E agora eu quero, para finalizar, falando um pouco acerca das evidências. Quais são, então, as evidências da manifestação do reino de Deus, sendo, então, que ela é presente? Se ela é presente, de que maneira nós podemos ter provas acerca da manifestação do reino de Deus? É interessante que os evangelhos, principalmente, isso está muito mais claro quando nós lemos o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e também o evangelho de Mateus, que nos apresenta os discursos de Jesus de uma forma um pouco mais extensa. E eu quero usar até mesmo o exemplo do evangelho de Mateus. Jesus, logo após discursar o Sermão do Monte para os seus discípulos, falando acerca da identidade do cidadão do reino, ele começa a dar evidências acerca da manifestação agora desse reino entre eles. E o que passa a acontecer então, logo depois de Jesus discursar o Sermão do Monte? Jesus começa a realizar milagres. Jesus operou muitos milagres. Então Jesus curou muitas pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus até ressuscitou pessoas. Isto são evidências de que o reino de Deus já estava presente. E isso continua também acontecendo entre nós ainda hoje. Pessoas são curadas, pessoas elas passam a ser libertas de espíritos malignos. E eu quero usar um exemplo aqui do que acontece quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 diz, assim que Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu a sogra deste na cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus, ele entra na casa da sogra de Pedro, na verdade, ele vê a sogra de Pedro na cama, com febre, ele toca na mão dela e ela foi curada da febre de forma imediata. Esse imediatismo na ação de Jesus para que ocorresse este milagre é a prova, é a evidência
de que o reino de Deus estava sendo manifestado e com poder. E o interessante é que esse mesmo texto também nos diz que à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com sua palavra Jesus expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Então as curas, né, as libertações, e até em muitos momentos em que Jesus ressuscitou pessoas, a exemplo de Lázaro, né, a exemplo também da filha de Jairo, são evidências da manifestação do reino de Deus entre nós. Então, quando você acompanhar pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, e até mesmo pessoas sendo transformadas, a exemplo do próprio Mateus, a exemplo de muitos homens das Escrituras, isto nada mais são do que evidências da manifestação do reino de Deus entre nós. E para poder finalizar esse assunto, eu quero finalizar justamente com a primeira mensagem de Jesus, quando lhe deu início ao seu ministério. Eu já li o texto e eu quero repeti-lo. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no versículo 17, diz: Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu, ele chegou. Nós precisamos tanto guardar essa mensagem do Evangelho, entendendo que é necessário nos arrependermos, porque o reino de Deus, ele já está entre nós. Ele se manifestou, ele chegou. Jesus está entre nós. Nós precisamos nos arrepender, nos reconciliar com Deus, voltar para o Pai. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Que nós possamos guardar essa mensagem do Evangelho e vivê-la e também oferecer ao próximo. Se somos seguidores de Cristo, precisamos entender que existe um mundo que precisa ter conhecimento dessa mensagem. Que todos esses reinos que estão entre nós, eles não nos oferecem condições de nos transformarmos, muito menos de vivermos eternamente. Pelo contrário, todos os reinos que estão entre nós, eles tendem a nos levar para a ruína, para a destruição. Mas o reino de Deus, que já está entre nós, ele nos leva de volta para o Pai, para uma vida eterna. Espero que você possa ter entendido um pouco acerca desse assunto. E se você entendeu, de fato, então compartilhe com quem precisa saber acerca do que é o reino de Deus e sobre qual a sua importância. O que eu dividi com vocês é apenas um recorte desse assunto, porque as Escrituras falam muito acerca dele. Mas espero que você tenha tido a oportunidade de entender um pouco acerca de um assunto, como eu disse no início, que é central nas Escrituras Sagradas. Ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.